Olá, aluno. Eu sou Ana Maria Varela e vou apresentar para vocês hoje o tema Resiliência, Interdisciplinaridade e Autoconhecimento na Formação do Professor. Para iniciarmos, eu vou trazer alguns conceitos básicos e vocês estão vendo já o conceito de resiliência, que é uma habilidade de voltar rapidamente para seu estado atual de saúde ou de espírito, depois de passar por doenças ou dificuldades. Pode ser considerada também uma habilidade de voltar, de retornar à sua forma original, quando a pressão é reduzida. Esses dois conceitos foram tirados do dicionário e nós vamos vendo durante o nosso encontro quais outras possibilidades de conceitos que vão aparecer nesse processo. Nós sabemos que a resiliência ela surgiu em 1807 com Thomas Young na física para falar sobre módulos de elasticidade, não é? E para alguns autores, eu selecionei alguns para vocês, o primeiro deles é o Fiorentini, que fala que é uma capacidade de autoanálise, conseguir desligar-se dos problemas, manter laços afetivos com as pessoas, exercer controle sobre os problemas, ser otimista apesar das dificuldades. Então essa é uma das conceituações apresentadas por um dos estudiosos nessa área. Nós temos várias condições, desde 1807, vários estudiosos foram pegando esse tema resiliência e levando para outras áreas, entre elas a sociologia e a psicologia. Para a resiliência na área da sociologia e psicologia, nós vamos ter alguns conceitos aqui que vocês estão já podendo observar. Capacidade que as pessoas têm de resistir às situações adversas sem perder o equilíbrio, desenvolvimento de autoconceito, autoestima, ideia de imortalidade, que seria a dimensão espiritual. Os meninos, segundo o Ruther, que é o psiquiatra, ele considera ainda que os meninos estão muito mais vulneráveis a esses problemas estressantes e psicossomáticos que acabam acontecendo. Nas ciências sociais, a resiliência entra como uma qualidade de resistência e perseverança da pessoa humana em face das dificuldades que encontra. É a capacidade humana de agir diante das dificuldades e principalmente conseguir sair fortalecido e transformado em relação a qualquer possibilidade na vida. Então é muito importante nós começarmos a observar como esses autores trazem essas questões para nós podermos depois seguirmos. O Gutenberg foi um desses estudiosos. Na sociedade atual, tem se falado muito de resiliência, principalmente na área da educação, que acaba sendo um pouco mais reservada, que mostra que é desenvolver capacidades possibilitadoras para melhor adaptar-se a novas realidades. As mudanças estão relacionadas à história de vida de cada um de nós. Então vejam que importante pensarmos como nós estamos vivendo a nossa trajetória no nosso procedimento e no nosso desenvolvimento pessoal. Os aspectos negativos vividos, tudo aquilo que nós vivemos e não é muito agradável, podem gerar conflitos, e é isso que nós temos que prestar atenção. Que conflitos são esses e como eles podem nos afetar emocionalmente. Segundo Tavares, foi um grande estudioso na área da educação, ele estudou a resiliência nesse processo, mostrando exatamente que todo ser humano deveria ser flexível. Agora a pergunta é, será que todos nós somos flexíveis, E além de tudo ele diz também que nós devemos ser abertos, criativos, inteligentes, emocionalmente equilibrados, autênticos, capazes de resistir às mais variadas situações sem perder o equilíbrio. Olha que dificuldade para nós, sabermos que nós temos que sermos resistentes nesse processo todo. E ele nos chama essa atenção, como que nós estamos lidando com a vida para que nós nos sintamos realmente resistentes. E aí o Amit Goswami, que é um físico também, ele altera essa questão da criatividade dizendo que a criatividade é o alimento da alma. Então, quando Tavares mostra a relação da criatividade nesse nosso desenvolvimento, olha que importante pensarmos que todos nós podemos ser criativos
com as nossas habilidades. E o Fiorentino traz uma outra definição, que eu gostaria também que vocês prestassem bastante atenção, que é a capacidade de autoanálise, desligar-se dos problemas, principalmente aqueles que mais nos machucam, e nos manter ligados aos laços afetivos com as pessoas com as quais nós estamos no dia a dia. E mais uma coisinha, não é? Sermos otimistas. Vocês repararam que todos eles vêm falando dessa autoanálise, desse autodesenvolvimento, como é que nós podemos realmente reagir melhor em cada situação da vida sem nos deixar levar tanto pela tristeza para não cairmos numa situação mais delicada. E aí vem a pergunta para nós, não é? Dentre essas concepções que eles nos apresentam na relação com o que é ser resiliente, qual seria então a possibilidade que nós temos para organizar a nossa própria vida? Então é a pergunta que eu faço para vocês também, como organizar a própria vida e para que essa organização ela existe? Essa organização, será que ela será o ponto-chave entre a resiliência e a interdisciplinaridade? Então, até agora vamos relatar então. Resiliência seria o processo de autoanálise, autorreflexão, em conseguir passar por todos os problemas com bastante força, com bastante ânimo, e a interdisciplinaridade ela vai trazer uma relação com o desenvolvimento humano também. Como que nós vamos superar essas categorias do ser nesse desenvolvimento interno que tanto nós precisamos para poder sobreviver na vida? Então eu trago o primeiro conceito para vocês de interdisciplinaridade, segundo a professora Ivani Fazenda. Ela diz que os novos pressupostos etimológicos advindos da ação interdisciplinar permitem ao pesquisador rever o sentido do humano em suas inter-relações para a construção e reconstrução do conhecimento. Para ela, a inter é um processo que precisa ser vivido e exercido. É categoria de ação planejada e conscientemente refletida, porque ela abre o campo de olhares. Então, eu começo a trazer para vocês o que nós temos estudado sobre interdisciplinaridade. O que é isso, não é? Na verdade, existem muitas definições sobre inter, porque a interdisciplinaridade ela pode ser definida em vários conceitos, mas principalmente como diferentes contextos de ligação entre disciplinas, mas muito mais do que isso. É como colocar as categorias de ação no nosso processo de prática. Então, seria muito mais que o discurso bata com a ação. E é essa a proposta. Então, se o discurso deve bater com a ação, a resiliência também faz o mesmo processo. Como eu devo ouvir para poder exercer da melhor maneira esse desenvolvimento que eu preciso para a minha própria evolução. Eu gostaria de convidá-los agora para o intervalo e depois nós continuamos o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento de pesquisa para vocês.